Você pode ter uma discoteca ambulante ou um verdadeiro off-road. Pode levar um tiro e ainda assim chegar no horário. Qualquer negócio ou prazer tem lugar garantido num desses carros. Então sente-se, relaxe e aproveite o passeio nesses brinquedos de gente grande. Hoje em Maravilhas Modernas, Limusines. Desde que os carros começaram a rodar, os ricos, famosos, poderosos e até os fora da lei escolheram a limusine como a melhor forma de se deslocar com conforto. Os passageiros ocupam os bancos de uma limusine não apenas para desfrutar de seus luxos, mas também para provocar inveja. A limousine has really been constructed to be the epitome of creating high profile. People want to use a high profile vehicle to let people know they've arrived. Everybody wants to feel special. Everybody wants to feel like they have the world in their hand. And when you're riding in the back of a stretch limousine, you truly feel that it's your night. It'll get you from point A to point B, but it's the way it gets you from point A to point B. It's about style, it's about image, it's about illusion. A palavra limusine vem do termo francês para uma vestimenta com capuz que protegia os pastores da chuva e do frio. Mas as limusines de hoje fazem muito mais do que apenas oferecer abrigo. Se você quer somente uma cobertura, pode muito bem usar um destes. Mas isto não é uma limusine. Como uma limusine, o táxi possui compartimentos separados para o motorista e o passageiro. Mas, ao contrário do táxi, a limusine moderna has to be stretched somewhere between 6 and 200 inches that has added amenities that are strictly geared for the luxury of the passenger. O conforto do passageiro, a essência de qualquer limusine, inspirou projetos curiosos. Partindo de qualquer carro, com exceção do sedã tradicional, as oficinas especializadas criaram limusines de novos tamanhos e formas. E com o comprimento das limusines aumentando cada vez mais, o luxo em seus interiores parece não ter limites. Massage table, that would be a hell of a way to relax. Get done watching a movie and being massaged would just be the way to go. Get done with a glass of champagne and it's like a home on wheels. You could design a limousine that incorporated some magic illusions. If you had a big limousine, you had guests, you could disappear from one end of the limousine and reappear behind them. Make it the biggest freaking thing in town, and I'd put a jacuzzi, a bed. Well, my couches, instead of leather, I'd have them the plush leopard print. Ooh. What I want is a spa on wheels. You could call it a spalimo. A spalimo. You could have a dance floor, you could have some cages, some swings. Como chegamos a esse ponto? Assim, de carruagem. A construção das estradas romanas encorajou o desenvolvimento de carpenta. Carruagens luxuosas para a família imperial ou para mercadores ricos, que nos colocaram no caminho do conforto sem limites. No século XV, os húngaros desenvolveram uma versão mais moderna, o coche. Uma carruagem fechada com um assento elevado para o condutor, o cocheiro. No final do século XVIII, 14 mil carruagens podiam ser encontradas nas ruas de Paris. Como possuir uma carruagem não era mais um sinal de distinção, os fabricantes começaram a fazer palácios sobre rodas para a realeza e a aristocracia. A ostentação tornou-se uma marca de status social. A carruagem de campanha de Napoleão possuía um quarto, biblioteca e despensa. Na América, a produção em massa fornecia carruagens e charretes baratas e prontas para pegar a estrada. Os fabricantes de carruagens mais proeminentes como Brewster, Kimball e os irmãos Fisher, para enumerar poucos, entraram na era automotiva como construtores de carrocerias para limusines.
Criadas em Paris em 1899, as limusines combinavam o luxo das carruagens às possibilidades tecnológicas do futuro, como demonstra essa descrição de 1908 do interior de uma limusine. Todo o acabamento é em mogno espanhol. Vasos de flores preenchem os cantos e todas as peças de metal visíveis são folheadas em prata. Há tubos de comunicação, luzes elétricas no teto e aparelhos elétricos para sinalização entre o motorista e o passageiro. Inovações, como os tubos de comunicação, foram motivadas pelas exigências da era automotiva. Em uma carruagem puxada a cavalo, as instruções consistiam em "vamos até a ópera". Mas com o advento dos motores, os destinos se multiplicaram, assim como a necessidade de comunicação com o chofer. Por isso, o tubo de comunicação. It might be amplified or it might not, but a little brass tube would go out towards the chauffeur's ear. It's a trumpet, and then you just bark the order into him. Isso ocorria, obviamente, porque o chofer das primeiras limusines ficava do lado de fora, exposto aos elementos como seu predecessor, o cocheiro, ficava na carruagem. Mas, ao contrário do cocheiro, os primeiros motoristas levavam uma vantagem sobre seus patrões. Poucos passageiros sabiam dirigir e muito menos consertar seus veículos pouco confiáveis. Early car, everything went wrong, particularly flat tires, constantly losing. So, if you own a car, you wanted to use a car, you had to have someone there to manage it for you. Os choferes tinham um poder do qual às vezes abusavam. There was one chauffeur that would put sawdust inside the engine and say the boss was something wrong with the car. And the boss had to go buy a new whatever was wrong with the car. And guess what? The chauffeur was getting a commission on every new part in that car. Nos anos 20, com os automóveis cada vez mais rápidos, foram projetadas cabines fechadas para proteger os motoristas do vento, da poeira e do frio. Painéis de vidro entraram em voga para separar o empregador do serviçal. Divisores opacos surgiram com o sistema de comunicação interna, dando aos passageiros a opção de privacidade total. Para combater o ar quente e parado do compartimento fechado, um sistema de ar-condicionado primitivo foi desenvolvido nos anos 30. Their trick was they mounted a case in the trunk, hooked up some fans, put ice in the box, and blew the air over the ice and then into the back seat of the limousine. And there you have early air conditioning. Embora a necessidade seja a mãe de muitas invenções, as exigências dos milionários foram responsáveis por explosões de criatividade. O Cadillac V16 1930 de Al Capone possuía vidro à prova de balas, blindagem na lataria, janelas para metralhadoras, cortina de fumaça e um alçapão para fuga no piso. A limusine de Hitler se adequava ao ego inflado do ditador. Ele não quis nada menos do que uma Mercedes 77K de 7 metros, com um motor turbo de 7,7 litros. O carro blindado de 5.000 quilos cruzava a Autobahn a incríveis 170 km por hora. Mas um rei podia exigir ainda mais. O Cadillac de ouro de Elvis Presley ganhou este apelido por causa dos 6 discos de ouro embutidos no teto. Ele também continha um barbeador elétrico, um polidor de sapatos, um toca-discos de 45 rotações e uma geladeira. A pintura externa brilhava com o pó de ouro e diamantes. The record player didn't work too well unless you're sitting in a parking lot. It would bounce a bit. Por mais famoso e viajado que o passageiro seja, uma limusine ainda inspira admiração. I remember spending 3 days in the early 90s with President Gorbachev when he had just left office in the Soviet Union. All he wanted to talk about on the visit was everything connected with the limousine. How was it built? How long was it? And he was playing with the buttons and making the divider go up and down. He was fascinated, and the car made him smile. Mas, normalmente, a limusine de um homem rico é apenas uma extensão de seu estilo de vida. He basically wants this vehicle to be an extension of the luxury home that he lives in, the luxury hotel room that he stays in, and the first-class airplane seat that he sits in. And it all has to be seamless for him. Obviamente, a limusine de hoje não é só para os milionários.
A seguir, quanto custa para ter essa limusine de festa de 13 metros ao seu dispor? Antes, feitas sob encomenda, as limusines eram exclusividade dos ricos e famosos. Hoje, elas estão abertas a todos, por um preço. Seja para sair com 4 amigos, ir a uma reunião de negócios ou para voltar do cassino após uma noite de trabalho, o acesso a uma limusine pode ser alugado. Na verdade, é o que acontece com 93% das limusines em atividade. Good afternoon, sir. Você se transforma ao entrar em uma delas. You're creating the illusion of wealth and power and coolness. So even if you're not rich and powerful and cool, you can ride in a limo for a few hours and you can make people believe you are. It's like a magic trick. When you're riding in the back of this car and you're watching the lights of Broadway, you feel like you're on top of the world, and that's the experience we're selling. O preço dessa experiência pode chegar a $200 a hora, nas máquinas mais sofisticadas. No ramo do transporte com chofer, o aluguel para festas, formaturas, casamentos e noites na cidade chama-se varejo. A outra categoria, a corporativa, inclui as viagens de negócios e é dominada por companhias como a Davel, a maior companhia particular de limusines do mundo. If you look at a breakdown of business today, 80% of our business would be corporate, which would include rock and roll, entertainment, music, and movies, as well as general Wall Street corporate business, and 20% of our business still remains retail. But that big shift has been a big boost to the industry. Isso ocorreu porque as empresas estão gastando muito dinheiro no transporte com limusines. A big corporate client could spend $10 million a year. A small corporate client, like a small advertising agency, could spend $5,000 a year. Mas alguns clientes do varejo também não economizam. A large individual Davel customer could spend $300,000 a year getting picked up every day, taken shopping, taken out, and just living their normal life. The opposite spectrum of that would be somebody who uses a limousine once and spends $500. Ainda na faculdade, em 1978, o presidente da Davel, Scott Solombrino, gastou seus últimos $600 para comprar uma limusine. Hoje, ele possui um império que controla quase 15 mil veículos, entre limusines e sedãs, em 580 cidades ao redor do mundo. A Davel costuma manter cada limusine por apenas 3 anos, substituindo 1/3 da frota anualmente. Com 9 metros de comprimento, as limusines exigem muito dos freios e precisam de manutenção constante. You have more weight shifting. You have TVs, VCRs, DVD players, CD players. You got ice chest that could fill with ice. You have stock that goes in the limousine. Plus, it can carry more people than a sedan could. Esses veículos recebem uma quantidade excessiva de cuidados cosméticos. São lavados até 3 vezes por dia e, é claro, encerados com carinho. Wax twice is recommendable, but triple wax is the best. After that, then you just go ahead and rewash the car again. If the wax stays on there, that's how we can tell if we have good products. The wax should stay there at least 15 car washes. Mas o conforto não depende apenas do carro. The total experience really is about the driver. The car is the tool. The driver has to make it happen. I look at it as you're coming into my office, you're coming into my home, and I try to make you feel as comfortable, and I can get you anything, I can show you the town. I think the big distinction is that when someone wants a driver is someone who delivers a pizza. A true professional chauffeur is undoubtedly going to be drug tested. He was background checked before he was hired and is a person that can be trusted. You have to know how to accelerate so that the person in the back could literally be standing there with a glass of water in their hand and not spill any of the water. Maybe it's a celebrity or a sports team owner. They expect a 5-star service. Sometimes they're very demanding and they need it, they really need it now. No início da era do aluguel, nos anos 10 e 20, a demanda pelo serviço era enorme. J.P. Carey, um barbeiro da estação Grand Central, agarrou a oportunidade de montar um serviço de aluguel de limusines.
Do seu local de trabalho, na estação de trens, Carey viu que os negociantes e turistas de outras cidades precisavam de um meio de transporte sofisticado até Manhattan. Ele inaugurou com sucesso o primeiro serviço do país em 1921 em Nova York. Sua empresa, a corporação de aluguel Packard da Grand Central, possuía as melhores limusines da época, Packards e Cadillacs. A recessão econômica durante a Depressão forçou os donos de limusines a vender seus carros para Carey, aumentando seu negócio. People would call him up and say, hey, I want you to buy my car, hire my chauffeur, and I'll hire you whenever I want him. So the for-hire limousine is actually benefited by an economic downturn at this point because people can't keep them for themselves, so they hire his on a part-time basis. A recessão econômica marcou o fim das empresas construtoras de carrocerias, como a Brewster, a Brewan e a Willoughby. A maioria faliu ou sobreviveu à depressão apenas como parte de uma companhia maior, como a Fleetwood e a LeBaron. Este foi o início da produção em massa de limusines, na qual o chassi e a lataria do veículo eram construídos sob o mesmo teto, o teto da fábrica. O Cadillac Series 75, fabricado dos anos 40 aos anos 70, combinava a exclusividade de um carro feito sob encomenda com a eficiência da linha de montagem. A Cadillac fabricava cerca de 2.000 destas limusines por ano. Embora esses números não representassem um sucesso financeiro, o carro era uma ferramenta de marketing para Cadillac e para Carey International. O império de limusines de Carey estava se tornando a maior empresa de aluguel de carros de luxo do mundo. Ao expandir seu negócio, ele recorreu ao Series 75 para padronizar sua frota, e a Cadillac recorreu a ele para testar seu produto. The 1956 had a dog of a transmission. They would send so much of transmissions to Carey, they would just replace them. They had one that lasted 80,000 miles. And so Cadillac said, send it to us, take it out, and it's oil and everything. We want to see what went right. And so they helped the company develop a better transmission. Com a crise do petróleo dos anos 70 e o aumento da ênfase na economia, a Cadillac tirou a Series 75 de linha em 1976 e a substituiu por uma limusine menor no ano seguinte. Ironicamente, essa foi uma oportunidade para limusines ainda maiores dominarem as ruas. O fim da limusine de fábrica criou um mercado para as limusines personalizadas. E com o crescimento econômico da década de 80, a indústria do transporte de luxo continuou crescendo. Quando Solombrino criou a Daewoo no início dos anos 80, havia 1.000 companhias no país. Em 1990, esse número havia crescido para 12.000. No mundo empresarial, a limusine havia se tornado, além de símbolo de status, um instrumento de segurança. If you're a big corporation and you're doing a party for 300 people, you're going to make sure that those 300 people have a ride home because you don't want your corporation to have the liability of having an accident of someone who might have been drinking at your corporate event. A seguir, se a Cadillac não fabrica mais sua limusine, como isso se transforma nisso? Limusines estendidas. Elas são os maiores carros do mundo. Desajeitados nas curvas, impossíveis de se estacionar. Mas, apesar do tamanho imponente, a fabricação e venda de limusines é um negócio surpreendentemente pequeno. Quando a economia americana se retraiu no fim dos anos 90, o mesmo ocorreu com a venda de limusines, que chegou ao auge com apenas 9.000 unidades antes de cair para 4.000 em 2001. Right now we are in a stretched Cadillac limousine. This is a 2003 model, and it was stretched by the largest coach builder in the world, Crystal Enterprises of Brea, California, and it was lovingly cut down the middle and stretched 100 inches. Cortado ao meio? Isso não é jeito de se tratar um carro de luxo, mas é o primeiro passo na fabricação de uma limusine. A maior parte da conversão de sedã em limusine é feita à mão. Exatamente como há um século atrás, quando as primeiras limusines foram oferecidas aos clientes ricos. Este público-alvo, acostumado com o conforto, não estava disposto a se contentar com o modelo T. A transição das luxuosas carruagens puxadas por cavalos para a limusine não foi suave.
Um automóvel podia correr mais do que um cavalo, mas precisava ser resistente para suportar os trancos. Além disso, os passageiros não poupavam nos luxos, o que significava peso extra. Os motores não eram potentes o bastante. You couldn't have a full, enclosed, fully luxurious carriage pulled by a motor that only put out 10, 15 horsepower. Esta limitação prejudicou a aceitação da limusine. Foram necessárias 2 invenções para que a limusine superasse a carruagem. O desenvolvimento da lataria de aço em 1912, trazendo resistência sem peso extra. E o aumento da capacidade dos motores como resultado da expansão industrial da Primeira Guerra. Mas a opinião do público em relação aos automóveis, considerados barulhentos e sujos, continuava sendo um obstáculo maior para a limusine do que o aspecto técnico. Apesar de possuir 2 limusines Pierce Arrow, o presidente Taft chegou à cerimônia de posse em 1909 em uma carruagem. Mas, após assumir o cargo, seu amor pela motorização popularizou os automóveis e trouxe aceitação à limusine. Em 1921, o presidente Warren Harding foi do Capitólio à Casa Branca a bordo de um automóvel no dia da posse, inaugurando a era clássica da limusine feita sob encomenda. The coach-built car is a car that is sent to a third party to make the coach, to make the passenger compartment. They take the factory car, which is the chassis. The chassis looks like an engine, the wheels, and the transmission all the way down the middle. And then from the front seats on back, someone else builds the rest of it. Havia raras exceções, como a companhia Pierce Arrow em Buffalo, Nova York, que produzia chassis e carrocerias de alta qualidade. Embora essa abordagem resultasse em lindas limusines, não era um modelo de negócio durável. Na verdade, os inovadores não sobreviviam muito tempo no ramo. Este foi o destino de Skip Lehman e Robert Peterson. Em 1963, inspirados pela qualidade do Lincoln Continental, eles cortaram o Lincoln de Lehman ao meio e adicionaram 1 metro a ele, criando o tipo de limusine mais popular dos dias de hoje, a estendida. O carro incluía modificações como um assento permanente virado para trás, ar-condicionado separado para cada compartimento, mini televisões e telefones móveis, itens básicos em qualquer limusine moderna. Em sociedade com a Ford, a Lehman Peterson fez 500 carros antes que uma mudança no projeto do Continental causasse um problema contratual com a Ford. A situação levou ao fim da produção em 1970. As limusines de hoje ainda são feitas como antigamente, cortando o sedã ao meio. Mas espere um pouco. Antes de cortar a carroceria, algumas decisões precisam ser tomadas. É onde a Crystal Enterprises entra em cena. I build what you want. Do you want leather? Do you want a DVD? Do you want a sunroof? I've done some wild cars. I've done some conservative cars. But it's basically what my client's looking for. If you're a private individual, you want all the amenities just as if you were sitting in your own living room at home. Uma sala de estar sobre rodas começa com um carro especial, um Lincoln Town Car ou um Cadillac. It's a heavy-duty chassis. It's not a car that you could purchase outside in the field. Only the manufacturer can purchase this vehicle. There's 22 processes going through conversion. We probably have a little over 400 men that are working on the conversion, going through the process. It takes 12 days from start to finish. Antes de serrar o carro, os funcionários soldam peças de suporte. It's basically to keep the car square, so it doesn't, when they cut it, it won't open up. Tudo começa com uma serra de abrasão de 35 centímetros. Com a traseira estabilizada por uma guia, a lataria, o piso, o teto e as barras laterais são estendidas em muitos centímetros. This one is a 120, and they have 100, and the smaller ones are 68, 70. It all depends on the size that they want. Os centímetros transformam-se em metros, expandindo um veículo em até 50%. Tudo que passa sob o carro é estendido, incluindo os freios e dutos de gasolina. This is a drive shaft. They'll be replacing this later on with another one for powertrain, a longer one depending on the size of the vehicle. Todas as peças mais longas são fabricadas no local. Machine is a 175-ton Niagara press brake.
makes side panels, it makes the roofs, it makes the lower side skins for the cars, the floors. Then from our mechanical, we go into paint. We strip the sides and everything on the vehicle so it's a complete smooth color. Then it comes from there to electrical. What are we going to put in that car? Are we going to use DVD, surround sound, single CD? Todos esses confortos precisam de eletricidade extra. Dual AC, dual alternators. The second alternator is if you have a 10 disc and you add a surround sound. You have 3 choices on the top, which is called a tuxedo vinyl, or an elk green vinyl, and then a canvas top, which is a cloth top. O forro de vinil, uma peça indispensável na decoração de uma limusine, também possui um propósito prático. Ao passar por lombadas, o corpo do veículo entorta. Com o tempo, isso causa rugas no teto de aço, que são escondidas pelo vinil. Uma tempestade artificial garante que todas as vedações estejam perfeitas. Com o exterior completo, é hora de sair da chuva e instalar os brinquedos. Quase tudo no interior de uma limusine precisa ser feito à mão. Every bar is made up prior to installation, so we know exactly how that bar is going to be before we put it into the vehicle. You have the 120s, which you have an option of your carbon fiber bar or a wood bar or a painted bar, depending on what your needs are. A escolha entre assentos distribuídos em J ou poltronas individuais indica qual será o uso da limusine. A J seat is your party car, your wedding car. Everybody gets to sit together. They're close-knit. When you split the seats up, then you're in your corporate world because then they go into separate entities. Finalmente, a limusine está pronta, mas ainda não pode sair pela porta. Todos os veículos Crystal, até 160 deles por mês, passam por uma lista de checagem de 20 páginas para garantir o controle de qualidade. Então, para transformar um sedã em uma limusine, tudo o que você precisa fazer é cortá-lo, estender o corpo, o eixo motor, os freios e os dutos de combustível, forrá-lo, pintá-lo, adicionar o forro, checar vazamentos, instalar assentos, bares, TV e aparelho de som, fazer o acabamento, o controle de qualidade e colocá-lo na estrada em apenas 12 dias. No ramo da fabricação de limusines, companhias como a Crystal se esforçam para contentar os clientes, como Kay fez com um comprador exigente. The vehicle was shipping to the Philippines and he wanted a urinal. It's the only time I've been requested for a urinal, but yes, we were able to do it for him. Isso que é atendimento ao consumidor. Obviamente, luxo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. A seguir, com destino Bogotá ou Compton, como uma limusine pode salvar sua vida. Todos vivemos histórias que merecem ser contadas. Fotografia das ruínas da antiga igreja matriz de Ambato, Equador, depois do terremoto de 5 de agosto de 1949. Em seu lugar hoje está a nova Catedral de Ambato. À esquerda, com o pé no estribo do bonde, está meu avô, Benjamin Valdez, um dos primeiros operários deste tipo de transporte na cidade do México em 1929. César e Félix Copeta, meu bisavô e seu irmão, foram os primeiros homens a voar no Chile em 21 de agosto de 1910. Eles foram também os primeiros a construir um avião no Chile. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos, suas lembranças e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. Há tempos, associada ao luxo e ao lazer, a limusine tornou-se um estilo de vida para os negociantes que desejam economizar tempo e energia. Quanto mais um executivo sobe na vida, mais sentido faz uma limusine. Because when you calculate everybody's hourly rate, when a guy's making $20 or $30 million a year, does he have time to really drive around and get lost in the streets? Todos sabem como é um escritório. Luz fluorescente, cubículos. Para Richard Barber, um dia no escritório é assim. I needed to lower my overhead and provide a specialized service which is in person. So I thought if I could use the limousine to be a roaming office, that it might be something that could possibly work. Há poucas coisas que podem ser feitas em um escritório e não em uma limusine.
I'm on the phone, talking to clients, customer service, answering questions. I'm interfacing with escrow companies, title companies, marketing companies, my employees, my loan counselors, my loan processors. A limusine não apenas reduz os gastos, como permite que Richard fale com os clientes pessoalmente, aumentando sua porcentagem nos empréstimos. Another benefit to the limousine is that going in the traffic is really hellacious nowadays, where we can go in the fast lane, I can sit back here, be comfortable, get prepared. When I first purchased the limousine, there is a kind of an aura that goes with this. The first couple of months, you feel kind of like a celebrity. After that, you kind of get over that, and it just becomes a working machine for you. Well, when you drive up in a limousine, people realize you've been successful, and I think it kind of works for me. Okay, thank you, Rich. My time now, it's so streamlined, so pinpoint. I mean, every minute is taken care of. When I drive my own vehicle, the parking here or on the freeways, it's just really bad sometimes here in LA. With a limousine, I get in the fast lane and I'm back there just taking care of business. Em muitas cidades perigosas ao redor do mundo, a segurança vem em primeiro lugar. Muitas limusines pessoais e empresariais tentam se proteger da violência que a cerca. Desde 1940, a O'Gara Hess & Eisenhart é uma das maiores companhias de limusines e veículos blindados do mundo. Our customer base is pretty widely varied, from very high-level customers that are VIPs or diplomats, princes and kings in different countries. Embora a O'Gara tenha uma longa história como fabricante de limusines presidenciais, de Truman aos dias de hoje, eles não comentam esse aspecto por razões de segurança. As the core of our business is to provide protection, part of that entails not revealing specifics about our customer base or the products that we provide specific customers. O primeiro passo da proteção é avaliar as ameaças, determinar quem são os inimigos do cliente e qual pode ser a violência do ataque. Eles usarão pistolas, foguetes, balas anti-blindagem ou bombas. Após a avaliação, a O'Gara Hess & Eisenhart começa a determinar como o cliente pode escapar do ataque. The main premise for an armored vehicle is to buy seconds of time to get out of a region where you're being attacked. Então, a essência da proteção não é o ataque, e sim a defesa. What we have to do is tear down that vehicle, take all of the trim out, take the original glass out, and build an armored cage inside of that vehicle to provide any type of protection, whether it be from handguns up to assault rifle type threats. We replace the original glass with multi-layered glass and polycarbonate. It's basically a construction of glass with plastic layers, and it can be anywhere as thick as an inch for handgun protection up to 3 inches or more for some of the more lethal assault rifle type threats. When the first impact hits, it breaks up some of the layers of glass, but the plastic layers still remain intact and hold everything together so that whole system can withstand several shots, multiple shots in the same area. Para aumentar a proteção, a lataria do veículo é blindada com aço de alta resistência. Esse produto foi desenvolvido para submarinos nucleares e combina um exterior duro que destroça balas a um núcleo elástico que absorve a energia restante. When you get into assault rifle protection, then we're starting to add a little bit more weight because we do use advanced high hardness steels, but steel is pretty heavy. In some cases, we can add a couple thousand pounds to a vehicle. Uma opção mais leve é o Kevlar, polímero de alta performance. It's basically just a plastic fiber that's drawn down and to have very specific super high strength properties. So it's lightweight and it's really strong. It's actually woven into a fabric, much like the fabric in clothes, and that is really good at defeating handgun threats. Cada componente é testado com rigor. The only way to validate that whole armor system works is to actually shoot the components. Uma das melhores formas de se evitar ataques é a discrição.
A really important element of creating armored vehicles is making sure that the vehicle looks like the original vehicle to the extent possible. Because if you're going to buy an armored vehicle, you don't want to stand out as being a target. A empresa mantém uma base de dados de ataques a seus veículos para combater ameaças cada vez mais sofisticadas. Uma lição dolorosa ocorreu em 22 de novembro de 1963, quando o presidente Kennedy foi assassinado num Lincoln blindado. Infelizmente, a política venceu a segurança naquele dia e o presidente embarcou em seu carro com a capota removida. Os conversíveis sempre foram populares entre os presidentes, pois oferecem visibilidade máxima para o chefe de Estado. Após a morte de Kennedy, sua limusine mais versátil, uma Lincoln Continental chamada de X-100, teve a segurança aprimorada. Pesando originalmente 3.900 quilos e custando $200 mil, o veículo blindado passou a pesar incríveis 4.750 quilos, a um custo superior a $1 milhão. Ele possuía capota fixa, reforços de titânio, pneus à prova de balas e filtros de ar para expulsar gases venenosos. Quando servia como vice-presidente, Richard Nixon pôde comprovar a segurança da limusine. Em 1958, em uma visita à América do Sul, o carro do vice-presidente foi castigado por pedras durante um protesto contra os Estados Unidos em Caracas, Venezuela. Mesmo assim, quando se tornou presidente, Nixon insistiu na colocação de um teto solar na X-100 para que pudesse se exibir ao público. Diversos chefes de Estado, desde Woodrow Wilson, foram transportados em Cadillacs. E essa tradição continua com o DeVille 2001 do atual presidente. Este carro, o equivalente terrestre do Força Aérea 1, possui 12 centímetros de blindagem militar. As janelas do veículo não abrem para não comprometer o interior hermeticamente fechado, que protege os ocupantes de ataques químicos e biológicos. Obviamente, os detalhes da limusine mais segura do país são secretos. A seguir, o homem responsável pelas limusines exóticas. Cada cidade tem sua própria personalidade, e isso é ainda mais verdadeiro. Las Vegas is the nut capital of the world. We have volcanoes and pyramids and pirate ships. We have castles, everything you can imagine, all on one street. Las Vegas is the excess capital of the world. Em meio a tanto excesso, um tipo de limusine se destaca: a limusine exótica. The exotic limousine is when a normal limousine, as we might call it, isn't enough to outrage. The exotic serves the purpose of, let's say, pushing the volume up to 11. A limusine normal, uma Lincoln ou Cadillac estendida, é construída pelo fabricante de carrocerias seguindo instruções específicas da montadora. O principal limite é que a expansão não deve exceder 3,25 m, uma limusine para entre 8 e 10 passageiros. As exóticas, estendidas, Jaguares e qualquer carro com 4 rodas ou mais, ignoram essas restrições. We're in a 2002 Ford Excursion. It's an SUV. It's been converted into a limo. It's been stretched 220 inches, which is approximately 18.5 feet. It's the longest SUV limo in Las Vegas. It's got a fog machine, it's got laser lights, it's got a disco light that spins around. The sound system is second to none. It's about 3,000 watts of power. There's 16 speakers in here, and it cranks. Anything that you would see or the ambiance that you create in a nightclub, we've created inside this vehicle. Este monstro de 7.000 quilos trafega sob o calor de 45 graus de Las Vegas com até 22 passageiros. Para alimentar o som, a fumaça e o ar-condicionado, a eletricidade é vital. This vehicle has dual alternators, dual AC compressors. It has 290 amp alternators which have been modified. It also has 4 batteries instead of the standard 2.
that a normal Ford Excursion would have. So there's actually a set of racing cells that are up underneath here that are high output batteries that power all this back here. People want something a little more unique than the standard limo. The marketplace, as we're finding it, is that you have to be on a little bit different to pull the people in. E essas limusines realmente atraem os clientes. Com um custo de construção próximo a $100 mil, a Excursion é alugada por $200 a hora. Nos últimos 30 anos, Vinnie Bergman, da Ultra Coach Builders, se transformou no P.T. Barnum das limusines exóticas. We've made limos with jacuzzis, swimming pools, wine cellars, microwaves, hair dryers, blenders, coffee pots. Um dos maiores orgulhos de Bergman é o Chic Mobile, projetado e construído por ele. Essa limusine de 22 metros possui 4 televisões, 4 tetos solares, uma banheira e pesa mais de 7 mil quilos. Ela possui uma divisão no meio para fazer curvas. Segundo o livro dos recordes, é o veículo de rua legalizado mais longo do mundo. Chic Mobile was a $1.5 million project. It was articulated. So you can pull up with 40 people, 8 in the front, 32 in the back. You can pull up to one club, press a button, zip, the back would come off like a trailer with a self-contained generator, and the other limo can go all over town, come back at 2 o'clock and hook back up and leave. That was for some chic. Comprado por Limo Bob Strausser, da Star Limo, a limusine foi repintada e rebatizada como a Patriota. Ela pode ser alugada por $400 a hora, com uma equipe de garçons anões para atender os passageiros. As coisas nem sempre foram tão absurdas. Quando Vinnie entrou no ramo nos anos 70, era uma época mais simples, para as limusines pelo menos. Originally, it's just amenities like seating and bars and stereos. Now, basically, I can build you a house in a limo. I put fireplaces in them. Uma limusine exótica parece inspirar um comportamento exótico. A certain element of people, their ideal is to have sex in the back of a limousine. They talk about the Mile High Club. Well, I don't know what they call the limousine club. We have made sex machines with speakers that fold out and have handcuffs in them, foot tie-down straps, video cameras for orgies. We have done the Pope Mobile. We have done the Strip Mobile. You also have the corporate people that turn into the party people in the evening as well, which gets pretty out of control, which ends up being kind of a hush-hush situation. Para o chofer, a privacidade está ao alcance da mão. Most professional chauffeurs would rather be excluded, and you can do that with the magical press of a button. Mas se a festa começa a danificar o veículo, when it gets too out of control, we just shut everything down. It's not that hard because we have total control up front. We can shut the whole car down. Mas em uma indústria que lucra com o prazer, esse é o último recurso. Everyone loves bigger, better, faster. Especialmente em Los Angeles, a capital mundial dos carros. For us here in Los Angeles, everybody is extremists. We wanted to do something to basically set our company apart from the other limousine industry, so we would stand out and be recognized. Essa limusine exótica cumpre esse objetivo. Ela começou como um Dodge V10, que foi estendido em 4,5 metros na cabine e 1 metro na caçamba, com 2 sistemas de ar-condicionado separados, 3 baterias e um sistema de som de 1000 watts. It's like a mascot, so it stands out like a sore thumb, and everybody they can't believe what it is, or they ask, oh my gosh, how long is this thing? And they want to be in it. They want to go in and look at it. A lot of young children have got this thing for these big monster trucks. Esteja você na direção, no banco de trás ou na calçada, esses veículos monstruosos deixam uma impressão duradoura. It feels great to be part of someone's wedding day, and when you're leaving, getting hugs from them. It feels great when you're taking someone to his last day of work, or it feels even better when you're taking that new baby home from the hospital in style. You're part of the nicest moments of life.